Federação dos Metalúrgicos da CUT de Minas Gerais realizou a 6ª plenária ordinária nos dias 24 e 25 de fevereiro em Belo Horizonte. Este ano a plenária teve como tema Metalúrgicos Unidos contra a Retirada de Direitos. Esse tema foi pensado como forma de mostrar para os trabalhadores o papel de cada um contra o retrocesso nos direitos trabalhistas e sociais que se apresentam neste início de ano. O objetivo da plenária foi fazer um debate aprofundado sobre a conjuntura política e econômica do Estado de Minas Gerais e do país, como forma de traçar estratégias de luta contra as medidas que prejudiquem os trabalhadores e que venham a ferir a democracia brasileira. Temos muita discussão, temos que nos preparar muito bem para esse ano, porque é a pauta, a agenda da direita, porque a economia, né, o nosso processo de discussão econômica no país e no Estado não é um horizonte tranquilo para nós. E além dos problemas políticos, né? Nós temos uma disputa com a direita, nós temos uma disputa de projeto. Juarez Guimarães fez uma análise da conjuntura nacional. Nós precisamos diagnosticar, tomar consciência de que o PSDB entrou em um novo plano da sua identidade e estratégia política. Eles não mais estão construindo um plano para serem vitoriosos em 2018. Eles querem desestabilizar a democracia brasileira, impedindo a presidenta Dilma de exercer legitimamente o seu mandato conferido nas urnas. Para isso, estão procurando instrumentalizar o processo de investigação da corrupção na Petrobras, instrumentalizando os setores do Poder Judiciário e da Polícia Federal Brasileira, estão com o propósito de criminalizar o PT. Eugênio Pasqualini falou sobre a atual situação do Estado de Minas. Então, o governo Pimentel, que assume o Estado com a dívida aí avaliada, tem uma auditoria em curso que vai ser apresentada, e espero os resultados para a população como um todo, de cerca de 60 bilhões de dívidas do Estado, com problemas fiscais, com problemas estruturais, desvalorização. Então nós temos outro problema também bastante marcante, a Bia está aqui, eu acho que vai também abordar isso, que é a própria questão da Lei 100, que está vencendo, se não me engano, agora em abril. Nós temos a possibilidade de demissão de 67 mil funcionários da área de educação, que teve essa gambiarra da Lei 100, inclusive com muitos problemas até para o movimento sindical fazer o enfrentamento. Por quê? Como é que você diz que a pessoa não pode ficar estável se vai abrir concurso? Criou um paradoxo, uma contradição, que eles não estavam preocupados com a estabilidade ou com o funcionalismo, mas em acertar a questão do controle da receita previdenciária para que o Estado não fosse julgado inadimplente, para que pudesse fazer financiamentos. Jaci Afonso discorreu sobre a organização sindical. E essa luta pelo imposto sindical levou a uma pulverização dos sindicatos. No passado a gente fazia fusão dos sindicatos. Hoje, infelizmente, nós estamos nos dividindo nos sindicatos. Sindicatos que a gente extinguiu no passado estão sendo reativados. A portaria 326, então, portanto, vem pós a queda do ministro Lupe para corrigir, vamos dizer assim, essas fraudes. Parte dessas fraudes são verdadeiras, tinha sindicatos fantasma. Ao combater essas fraudes, o sindicato entrou num outro problema que mexe com a nossa economia. E aí nós vamos discutir ele. Que é a questão, o Ministério do Trabalho, para impedir que as pessoas que não fossem da categoria fraudassem, fez com que todo mundo agora, as regras burocráticas, então o Ministério do Trabalho está lentamente recuperando o seu papel, antigamente, de controle. Então, vai tomando medida, nós vamos aceitando, nós não reagimos, nós vamos aceitando, vai reagindo. Então há toda uma dificuldade hoje do dia a dia, da atualização, inclusive nem só da polêmica que a gente precisa resolver, do conflito na base do serviço público, nos outros setores. Mas essas exigências estão levando a que o Ministério do Trabalho exija a carteira de trabalho, por exemplo, dos dirigentes sindicais. Esse processo todo está levando aos setores conservadores a ficar mais forte e nós, os setores progressistas, enfraquecendo o movimento sindical. A gente conversava um pouco hoje de manhã sobre outros assuntos, né?
Eugênio, sobre outros assuntos da questão política. Então, esse também é um dado. Então, há uma pulverização, todo dia uma divisão, para finalizar, usar uma frase, é uma osteoporose sindical, é uma fragmentação, nós estamos numa calça para a gente ter fortalecimento dos nossos ossos, da nossa musculatura. A Central Única dos Trabalhadores, ela defende a liberdade e a autonomia sindical de todos os sindicatos, obedecendo o Estatuto Social do Sindicato, mas que também prevê a legislação vigente. Então, tem a legislação do Ministério do Trabalho, que são todas as portarias, assim como tem o Código Civil. Na ausência de informações do Código Civil e do Estatuto Social, mas como tem uma legislação, que são as portarias do Ministério do Trabalho, elas também têm que ser observadas. A economia também foi tema de debate entre os participantes. A China, ela tem um papel determinante na economia mundial hoje em dia. Esse ano, a previsão é que a China tem uma desaceleração econômica. O ano passado ela cresceu 7,4% e esse ano se fala em torno de 7%. Ou seja, é uma desaceleração que impacta diretamente a economia brasileira, impacta a economia de outros países emergentes. Se a gente pensar em números, a China, só para a gente ter uma ideia, é o principal parceiro comercial do estado de Minas Gerais. Representa 30% das nossas exportações vão para a China. O minério de ferro representa 40% das exportações do estado de Minas. Então, assim, uma desaceleração da China vai impactar a gente aqui. Durante o encontro, grupos de trabalho foram formados, resultando na criação de um texto em contribuição à construção do plano de lutas que será levado para o Congresso da CNM, a ser realizado de 14 a 17 de abril, em São Paulo. Participaram da plenária lideranças e dirigentes de todos os sindicatos filiados à federação.